Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 10. Capítulo 118. Tenzo balançou a cabeça negativamente ao ouvir as palavras. Mesmo que lutemos novamente, o resultado final pode ser difícil de mudar. A técnica do deus voador do trovão é muito problemática. A menos que alguém seja como Raikage, que possui velocidade extremamente alta e consegue acompanhar o teletransporte. O ninja que pode usar a técnica do deus voador do trovão é quase invencível. Tenzo sabia muito bem que mesmo se lutasse novamente, não seria capaz de derrotar Ryozuki, que havia aprendido a técnica do deus voador do trovão. Afinal, o ninjutsu espaço-temporal é muito incompreensível. Se sua velocidade for extremamente alta, você poderá lutar contra um usuário da técnica do deus voador do trovão sem medo, mas a batalha ainda será muito difícil. Afinal, eles terão que ter cuidado com ataques vindos de todos os lados. Nessa situação, o oponente não resistirá por muito tempo antes de se exaurir. Os ninjas da técnica do deus voador do trovão só precisam observar o alvo à distância, e confiar nesse tipo de pressão psicológica é suficiente para lhes garantir a vantagem. Então, mesmo sabendo que Ryozuki podia usar a técnica do deus voador do trovão, Tenzo vai estudar como lidar com essa técnica. Mas quando chegar a hora da luta, o resultado não será muito melhor do que agora. A propósito, obviamente destruí sua kunai do deus voador do trovão. Como você se teletransportou para cá? Em relação a essa questão, Tenzo ainda não tinha encontrado uma solução. Obviamente, essas kunai do deus do trovão voador que estavam no chão foram destruídas por ele com a liberação de terra. E nenhum outro kunai do deus voador do trovão havia sobrevoado o local. Como é que Ryozuki apareceu perto dele? A respeito disso, Capitão Tenzo pode olhar para os seus pés, disse Ryozuki. Debaixo do pé? Tenzo olhou para o chão sob seus pés. De repente, ele demonstrou uma expressão de iluminação. Quando você fez isso? Ele observou símbolos especiais deixados em alguns lugares no chão. Esse símbolo parecia uma lua crescente. Por ser bem pequeno, era fácil passar despercebido se ele não olhasse com atenção. Na batalha de agora há pouco, a atenção de Tenzo estava voltada para as kunais do deus voador do trovão, e ele estava cauteloso com Ryozuki, que poderia aparecer a qualquer momento. Então, ele não percebeu que no chão, sob seus pés, havia tal símbolo. Foi naquela época em que eu e o Capitão Tenzo decidimos lutar um contra o outro, respondeu Ryozuki. Chegou a hora. Tenzo perguntou de repente, mas você já estava fazendo os preparativos naquela época? Ryozuki balançou a cabeça e disse, não, na verdade eu só estava sendo cauteloso. Na verdade, se não fosse pelo fato de a pesquisa de Ryozuki sobre a técnica do deus voador do trovão não ter sido suficientemente completa, e se levasse um certo tempo para imprimir a marca do deus voador do trovão, ele poderia tê-la deixado no próprio Tenzo. É como a marca que Minato deixou em óbito. Se você quiser remover essa marca, a menos que alguém que tenha aprendido a técnica do deus voador do trovão apague esse tipo de impressão, você só poderá arrancar esse pedaço de carne. Caso contrário, não poderá ser removido de forma alguma. E muitas vezes você nem perceberá que foi marcado pelo deus voador do trovão. Felizmente, a técnica do deus voador do trovão é extremamente exigente e requer talento no espaço-tempo. Caso contrário, se mais algumas pessoas aprendessem esse ninjutsu, Konoha não se tornaria invencível? Após trocar mais algumas palavras com Tenzo, este, visivelmente emocionado, despediu-se e foi embora. Ryozuki foi então recebido calorosamente por seus companheiros de equipe. Então, perguntaram-lhe apressadamente quando ele havia aprendido a técnica do deus voador do trovão e quão difícil havia sido aprendê-la. Ryozuki respondeu a algumas perguntas para eles, e depois de satisfazer a curiosidade deles, deu uma desculpa e saiu do campo de treinamento. Em algum lugar no campo de treinamento número 1, Ryozuki sondou os arredores e então observou com Byakugan. Após confirmar que não havia ninguém por perto, ele retirou uma gota do sangue de Tenzo do depósito de bioferomônios. Sistema transformar. Por coincidência, ele ainda não havia esgotado o número de conversões permitidas para hoje. Ryozuki estava ansioso para ver que tipo de talentos ele receberia como inscritos. O sangue em suas mãos desapareceu. No segundo seguinte, Jin, conversão realizada com sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conseguido a entrada de talento, arquiteto de Konoha, azul. Conseguir uma entrada de talento azul não foi um resultado inesperado. Ryozuki não ficou surpreso. Afinal, Tenzo estava apenas no nível de um Jounin de elite, e esse era o seu auge na história original. A imagem que ele criou a partir de sua entrada de talento era azul, o que era normal. O nível Jounin, seja Jounin especial ou Jounin de elite, só pode ser transformado em uma entrada de talento azul, com pouquíssimas exceções. O principal era o atributo do talento apresentado, certo? Existe alguma versão em madeira? Se a habilidade liberação de madeira estivesse disponível, Ryozuki não se importaria de investir 1000 pontos de experiência para elevá-la ao nível roxo. Então Ryozuki teria tanto Susanoo quanto liberação de madeira. Então, ele seria capaz de usar o Buda Susanoo por si mesmo. Naquela época, ele não seria capaz de destruir os 4 países sozinho? Não. Na verdade, destruir todos os 5 países não é problema algum. Observe os atributos específicos. Ryozuki abriu imediatamente o painel de personagens para verificar o conteúdo dos atributos dessa entrada de talento. Arquiteto de Konoha. Azul, você é o mestre construtor de Konoha. Sem você, o mercado imobiliário de Konoha entraria em colapso total, e inúmeras famílias dependem de você para ter uma casa aconchegante. Por isso, as pessoas o chamam carinhosamente de arquiteto de Konoha. Poder de liberação de madeira mais 30%. Beleza da casa construída mais 30%.
Acompanhe a liberação de madeira, versão Yamato. Quando Ryozuki viu a entrada de talento de liberação de madeira na ponta, seus olhos brilharam. O atributo de bônus de poder de liberação de madeira apareceu anteriormente, e Ryozuki deduziu que a habilidade seguinte deveria ser liberação de madeira. Como esperado, Tenzo correspondeu às expectativas. E de fato, uma cópia da liberação de madeira foi enviada para ele. Ryozuki olhou para a ficha da entrada de talento à sua frente e não conseguiu conter o riso. Por sorte, não havia ninguém por perto, senão pensariam que havia algo de errado com Ryozuki. Após algum tempo, Ryozuki investiu diretamente 1000 pontos de experiência nisso. Ele melhorou a entrada de talento Arquiteto de Konoha de azul para roxo. O título da entrada de talento também foi alterado. Arquiteto de Konoha, sucessor de liberação de madeira, o atributo da entrada de talento também mudou. Sucessor da liberação de madeira nível roxo, você é o sucessor da liberação de madeira. Sua liberação de madeira é muito melhor do que a de um certo arquiteto de Konoha, mas você ainda não se compara ao fundador Senju Hashirama. Poder de liberação de madeira mais 350%. Eficiência de maestria em liberação de madeira mais 400%. Acompanhe a liberação de madeira versão enfraquecida de Senju Hashirama. Capítulo 119. Após a atualização, o processo de entrada de talentos mudou drasticamente em comparação com o período anterior à atualização. Em primeiro lugar, o bônus de poder da liberação de madeira mudou dos míseros 30% anteriores para os atuais 350%. Aumentou diretamente em mais de 10 vezes. E o atributo anteriormente inútil relacionado à beleza da casa também desapareceu. Em vez disso, surgiu um atributo da eficiência do domínio da liberação de madeira. A principal função desse atributo era melhorar a eficiência no domínio de diferentes tipos de ninjutsu de liberação de madeira. De onde você acha que veio o ninjutsu de liberação de madeira de Senju Hashirama? Ele havia desenvolvido todas elas sozinho. Afinal, como primeiro ninja com a liberação de madeira, ele não tinha experiência prévia da qual aprender, então só podia desenvolvê-la sozinho. A partir desse ponto, pode-se perceber que tanto Senju Hashirama quanto Senju Tobirama eram gênios criativos, particularmente habilidosos no desenvolvimento do ninjutsu. Um deles criou uma série de técnicas proibidas. O outro criou uma grande variedade de ninjutsus de liberação de madeira. E com esse atributo que aprimorava a eficiência do domínio, se Ryozuki quisesse criar algum ninjutsu de liberação de madeira no futuro, ele obteria o dobro do resultado com metade do esforço. Talvez no futuro ele seja capaz de criar uma liberação de madeira mais forte que a de Senju Hashirama, e por fim, a capacidade de liberação de madeira. A técnica também foi aprimorada, passando da versão original de Yamato do estilo madeira para a versão atual, enfraquecida, do estilo madeira de Senju Hashirama. Não subestime essa mudança. A versão de Yamato do estilo madeira é como uma versão enfraquecida da versão enfraquecida do estilo madeira de Senju Hashirama. E a versão estilo madeira que Ryozuki possui agora é apenas uma versão enfraquecida. Pode-se dizer que o efeito é várias vezes mais forte do que o da liberação de madeira de Yamato. No entanto, esse bônus de poder de liberação de madeira. A liberação de madeira não recebe o bônus de poder ninjutsu? Ryozuki olhou para o primeiro atributo da ficha de talento e de repente pensou em uma certa possibilidade. Então, ele imediatamente equipou esta entrada de talento, sucessor de liberação de madeira? Em seguida, ele fez selos com ambas as mãos e executou o ninjutsu de liberação de madeira que havia copiado de Tenzo. Liberação de madeira, grande técnica da floresta. Colidir. Num instante, a mão direita de Ryozuki pareceu ter se transformado em inúmeros galhos. Os galhos se estenderam rapidamente e envolveram uma grande rocha a 20 ou 30 metros de distância. Bum! A grande rocha foi esmagada pelos galhos, transformando-se em cascalho, e o pó se espalhou por todo o chão. O efeito é de fato muito mais forte do que a técnica da grande floresta que Tenzo usava antes. Ryozuki observou o efeito e refletiu, mas, excluindo a melhoria da liberação de madeira em si e a influência do corpo sábio primário de Ryozuki, parecia ser apenas 3 ou 4 vezes mais forte que a grande técnica da floresta de Tenzo. Não tinha chegado ao nível de ser 10 vezes mais forte. Então, o bônus de poder do ninjutsu não tem efeito na liberação de madeira? Ryozuki franziu a testa. Então, ele lançou essa pergunta diretamente ao sistema, questionando qual era a situação. O ninjutsu mencionado não inclui as técnicas desenvolvidas por limites de sucessão sanguínea. O sistema respondeu rapidamente. É assim? Ryozuki entendeu. Ou seja, apenas um ninjutsu comum pode se beneficiar do aumento de poder do ninjutsu. Pensando bem, parece estar certo. Por exemplo, algumas técnicas criadas pelo clã Uchiha com base no Sharingan, como Izanagi e Izanami, não são ninjutsus comuns. Até mesmo a técnica ocular do Mangekyo é um tipo de ninjutsu Kekkei Genkai. É que o primeiro precisa ser aprendido. Mas este último pode ser aprendido automaticamente, desde que o Mangekyo esteja despertado. O atributo de entrada de talento do bônus de poder ninjutsu obviamente não aumentará o poder da técnica de pupila do Mangekyo. Naturalmente, isso também não melhorará o efeito dos ninjutsus baseados em um Kekkei Genkai. Embora pareça uma pequena perda, é razoável se eu pensar bem. Ryozuki aceitou essa situação com relutância. Embora dessa forma o poder de liberação de madeira não aumente tanto, pelo menos existe um atributo separado chamado bônus de poder de liberação de madeira. 350% não é pouco. Sem mencionar que está é apenas uma entrada de talento excepcional.
Se for melhorado para ouro, o aumento percentual irá disparar. E mesmo que não aumente, e daí? Enquanto ele tiver esse bônus de atributo de 350%, o ataque de madeira do Ryozuki continuará sendo o mais forte. Mesmo que Senju Hashirama seja ressuscitado, isso não mudará. Mas a premissa é que Ryozuki primeiro precisa desenvolver seu próprio corpo sábio até um nível avançado. Ao menos nesse aspecto, ele precisa estar no mesmo nível de Senju Hashirama. Caso contrário, não haverá comparação. O poder da minha atual liberação de madeira deve ser apenas 2 ou 3 vezes inferior ao da liberação de madeira de Senju Hashirama, e a diferença não é tão grande. A liberação de madeira de Yamato difere da liberação de madeira de Senju Hashirama em milhares de vezes. E a versão enfraquecida do estilo madeira de Senju Hashirama, usada por Ryozuki, é quase 10 vezes mais fraca que a versão original do estilo madeira de Senju Hashirama. Mas após adicionar o bônus de 350% de poder de liberação de madeira, a diferença se reduz a apenas 3 ou 4 vezes. Considerando então o corpo sábio principal de Ryozuki, a diferença diminui ainda mais, para cerca de 2 ou 3 vezes. Se o corpo sábio de Ryozuki puder ser elevado ao nível intermediário, essa lacuna poderá ser completamente superada. Mas no uso da liberação de madeira, Ryozuki é muito pior que Senju Hashirama. Por exemplo, ele conhece apenas alguns ninjutsus de liberação de madeira. Todos eles foram copiados do Tenzo. Aliás, será que eu realmente não preciso de selos? Pensou Ryozuki de repente. Então ele tentou. Com uma palma, o chakra em seu corpo foi instantaneamente liberado. Bum! No segundo seguinte, um Ryozuki idêntico apareceu à sua esquerda. Ryozuki olhou para seu clone de madeira. Então ele assentiu com satisfação. Com certeza, minha liberação de madeira pode ser usada suavemente sem selos, mas para outros ninjutsus, parece que ainda preciso praticar para reduzir o tempo gasto para fazer os selos. Os chamados selos de mão são, na verdade, uma ferramenta auxiliar que ajuda na execução do ninjutsu. O ninja proficiente em ninjutsu pode, na verdade, usar um número menor de selos de mão para executar esse ninjutsu. Por exemplo, a versão normal da técnica da bomba do dragão de água requer 44 selos de mão. Mesmo que um gênio consiga fazer 6 selos de mão por segundo, ainda levará mais de 7 segundos para fazer 44 selos de mão. Esses mais de 7 segundos são suficientes para o inimigo te matar várias vezes. Capítulo 120. No entanto, Senju Tobirama precisa de apenas 4 selos de mão para executar a técnica da bomba do dragão de água. Isso ocorre porque o domínio de Senju Tobirama sobre a técnica da bomba do dragão de água é extremamente avançado, permitindo que o número de selos seja reduzido de 44 para 4. E Senju Hashirama, como detentor do corpo sábio avançado, aliado ao seu estudo aprofundado da liberação de madeira, permite-lhe dominar ainda mais a habilidade de executar ninjutsu de liberação de madeira sem a necessidade de selos de mão. Resumindo, executar um ninjutsu sem selos de mão é algo que um ninja só consegue fazer quando seu controle de chakra é quase perfeito, e ele compreende esse ninjutsu em um nível extremamente incrível. E agora, Ryozuki percebeu que ele próprio parecia ter tocado esse limiar. Embora o que ele possa usar agora sem o selo sejam apenas ninjutsus de liberação de madeira. Mas contanto que praticasse bastante, ele acreditava que seria capaz de usar outros ninjutsus sem selos de mão no futuro. Nessa altura, ele já não precisará de fazer selos de mão complicados para usar um ninjutsu. Ryozuki sempre estivera insatisfeito com a velocidade com que executava os selos de mão. 5 selos de mão por segundo é um resultado muito bom, mas Ryozuki achava que ainda estava muito lento. Um segundo é suficiente para ele percorrer centenas de metros e matar vários ninjas inimigos. Nesse momento, não seria melhor para ele simplesmente usar sua espada e avançar? Por que usar ninjutsu? Se não fosse pelo fato de seu ninjutsu ter um bônus de poder 10 vezes maior, ele nem se daria ao trabalho de aprender ninjutsus que exigissem selos de mão. Um único Rasengan foi suficiente para ele realizar uma série de truques. Recentemente, Ryozuki também pediu aos clones das sombras que pesquisassem novas formas de Rasengan. Ele tinha algumas ideias sobre uma nova forma de Rasengan em mente, mas ainda estavam apenas na fase de ideias. Quanto à possibilidade de ser desenvolvido, Ryozuki não estava preocupado com isso. A única questão era quanto tempo levaria para desenvolvê-lo. Por exemplo, o Rasenringu usado por Mema no universo limitado de Tsukuyomi. Essa técnica é extremamente poderosa. Forma estendida, Rasenringu. Com um único golpe destruiu toda a Konoha. Em termos de poder destrutivo, não perde para o Shinra Tensei de Pen. Além disso, o Rasenringu grande é pequeno em tamanho, mais manobrável e mais conveniente de usar. Sua avaliação geral deve ser superior à de Shinra Tensei. No entanto, Ryozuki não sabia como esse Rasenringu havia sido desenvolvido. Então, ele só podia deixar os clones das sombras passarem pelo processo de tentativa e erro repetidas vezes, e ver se ele conseguiria encontrar a direção certa para o desenvolvimento deste Rasenringu. E a forma de Rasengan que Ryozuki deseja alcançar é um Rasengan na forma de uma armadilha de Kekkei Genkai, infundido com 7 atributos de chakra. Ryozuki já até pensou no nome com antecedência. Quando chegar a hora, ele chamará isso de a Rasengan final dos 6 caminhos. No entanto, pesquisar esse tipo de coisa não é fácil. Portanto, a tarefa que Ryozuki deu aos clones das sombras é que primeiro estudem um Rasengan com 2 ou mais transformações da natureza do chakra. Em seguida, ele planejou aumentar gradualmente o número de transformações da natureza dos chakras para chegar a essa forma final. Agora que a técnica do deus voador do trovão havia sido aprendida, muitos clones das sombras foram liberados. Eles poderiam ser usados para estudar o desenvolvimento subsequente do Rasengan. Mas agora Ryozuki parece ter mais uma tarefa. Isso é dominar a liberação de madeira.
As coisas estão ficando cada vez mais agitadas. Felizmente tenho clones das sombras para me ajudar. Ryozuki era muito grato a Senju Tobirama por ter desenvolvido a técnica dos múltiplos clones das sombras. Se não fosse por isso, como Ryozuki conseguiria lidar com tantas coisas sozinho? Gabinete do Hokage. Tengu ajoelhado relatou as últimas informações sobre Ryozuki a Sarutobi Hiruzen. Após Tengu terminar de falar, Sarutobi Hiruzen franziu a testa. Ele fumou seu cachimbo e ficou em silêncio por um tempo. Líder do clã, será que Ryozuki está crescendo rápido demais? Tengu ergueu a cabeça e lançou um olhar para Sarutobi Hiruzen, que estava pensativo, e disse após refletir um pouco. Este é o escritório do Hokage, não a área do clã. Quantas vezes eu já disse isso? Me chamem de Lord Hokage quando estivermos lá fora. Sarutobi Hiruzen lançou um olhar indiferente para um membro de seu clã. Por falar nisso, Tengu é sobrinho de Sarutobi Hiruzen. Além disso, seu talento pessoal é bastante excepcional. Assim, Tengu também recebeu atenção especial de Sarutobi Hiruzen. Desculpe, Lord Hokage. Tengu baixou a cabeça rapidamente, sem ousar dizer mais nada. Afinal, sem Sarutobi Hiruzen, não existiria o clã Sarutobi hoje. Portanto, pode-se dizer que todo o clã Sarutobi depende de Sarutobi Hiruzen. Assim, dentro do clã, Sarutobi Hiruzen não é apenas o chefe. Seu status é ainda mais elevado dentro do clã. Esses supostos anciãos do clã não se atrevem a falar alto na frente dele. Independentemente do que aconteça, eles pedem instruções a Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen teria que concordar com a cabeça antes que eles ousassem fazer isso. E os membros do clã, como Tengu, que dependem de Sarutobi Hiruzen para desfrutar desses recursos hoje, respeitam e temem Sarutobi Hiruzen ainda mais. Sarutobi Hiruzen repreendeu Tengu agora mesmo. Mas o que Tengu disse agora mesmo o emocionou profundamente. Por que ele ficou em silêncio agora há pouco? Isso aconteceu porque Sarutobi Hiruzen descobriu repentinamente que o gênio civil Ryozuki estava crescendo rápido demais. Originalmente, de acordo com seu plano, ele usaria 5 ou 6 anos para fazer uma lavagem cerebral em Ryozuki, passo a passo, para que ele pudesse se tornar um cão completamente obediente. Ora, esse cão ainda não havia sido domesticado, mas tinha engordado e ficado forte, e talvez até já não nutrisse nenhum temor pelo seu dono. Isso preocupou um pouco Sarutobi Hiruzen. Ele temia que Ryozuki se tornasse outro Namikaze Minato. Namikaze Minato era muito bom naquela época, e ele também havia aprendido a técnica do deus voador do trovão. E a situação naquele momento era bastante peculiar. Sarutobi Hiruzen não tinha outro candidato melhor para apoiar, então escolheu Namikaze Minato, que era discípulo de seu discípulo. Em todo caso, havia algum tipo de relação. Originalmente, Sarutobi Hiruzen também acreditava que mesmo após apoiar Namikaze Minato, ele ainda poderia controlar esse jovem. Mas mais tarde, ele gradualmente percebeu que Namikaze Minato estava ficando cada vez mais fora de controle. Capítulo 121. Mais do que isso, Minato chegou a violar flagrantemente seus desejos. Ele manteve contato próximo com o clã Uchiha e permitiu que Kushina, a Jinchuriki da raposa de 9 caudas, se tornasse uma boa amiga da esposa do chefe do clã Uchiha. Obviamente, esse não era o resultado que Sarutobi Hiruzen esperava. Ele temia que Minato perdesse o controle e ele perdesse seu poder. Felizmente, ocorreu o ataque da 9 caudas. Inicialmente, Sarutobi Hiruzen não deu muita importância a isso, mas naquele momento percebeu repentinamente que poderia ser uma oportunidade. Uma ótima oportunidade para derrotar Minato. Naquele momento, ele deveria ter agido para selar a raposa de 9 caudas, mas a pessoa certa para agir foi Namikaze Minato. Minato chegou a usar uma técnica proibida como selo do ceifador da morte. Namikaze Minato, um jovem e vigoroso quarto Hokage, não deveria ter tido permissão para usá-lo. Mas a situação naquele momento era que Sarutobi Hiruzen não fez nenhum movimento por um longo tempo, mas correu para a retaguarda para supervisionar a situação geral. Ao tentar marcar presença na batalha, ele apenas ficou à deriva em águas turbulentas sem fazer nada. E Minato confiava demais em Sarutobi Hiruzen. Ele não achava que houvesse nada de errado. Sua decisão foi um impulso do momento. Ele queria morrer com sua esposa, então usou resolutamente a técnica proibida. Finalmente, Sarutobi Hiruzen colheu os frutos e reassumiu o cargo de Hokage. Ele também conquistou o favor de Uzumaki Naruto, o novo Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. E agora, o talento e a habilidade demonstrados por Ryozuki fizeram Sarutobi Hiruzen se lembrar novamente de Minato do passado. Seu plano original era que após 10 anos, ele apoiaria seu neto Konohamaru para que ele se tornasse Hokage. Mas agora, naquele momento Ryozuki ele realmente apoiará Konohamaru de livre e espontânea vontade? Não necessariamente. Certo, você desse primeiro, fique de olho no Ryozuki e me informe sobre os movimentos dele a qualquer momento. Sarutobi Hiruzen ficou um pouco chateado, pois o rumo dos acontecimentos havia se desviado do que ele havia planejado. Ele acenou com a mão para que Tengu recuasse primeiro e em seguida, pensou silenciosamente em como lidar com o problema de Ryozuki. Nesse momento, a porta do escritório foi aberta novamente. Então Danzou entrou pela porta usando muletas. Danzou? Sarutobi Hiruzen olhou para a outra parte com surpresa. Durante esse período, Danzou se isolava em seu quarto e evitava até mesmo sair. Como ele pôde vir aqui por iniciativa própria? Sarutobi Hiruzen pensou consigo mesmo. Hiruzen, ouvi dizer que Ryozuki aprendeu a técnica do deus voador do trovão e derrotou Kinoi? Quando Danzou abriu a boca, Sarutobi Hiruzen franziu a testa. Danzou, o codinome atual de Kinoi é Tenzo, ele não lhe pertence mais. Sarutobi Hiruzen conseguiu usar o relacionamento de Kakashi com Tenzo para convencê-lo a se transferir da raiz para Anbu. A julgar pelo que Danzou quis dizer agora, será que ele queria tê-lo de volta? Como isso é possível? O que ele quer que esteja nas mãos de Sarutobi Hiruzen? Sonhar.
Tenzo é outra questão. Hiruzen, não estou aqui hoje para discutir os problemas de Tenzo com você. Danzou não se importava com Tenzo ou A. Não que ele não quisesse recuperar o usuário de liberação de madeira que finalmente havia obtido, mas Danzou sabia que era impossível. O principal objetivo da sua vinda hoje era rir de Sarutobi Hiruzen e, de quebra, conversar com ele sobre Ryozuki. Hiruzen, aquele garoto cresceu rápido demais e já aprendeu a técnica do deus voador do trovão. Você não acha que ele se parece com certa pessoa? Disse Danzou com um sorriso debochado. O rosto de Sarutobi Hiruzen escureceu instantaneamente. Ele finalmente entendeu que Danzou estava ali para zombar dele. Esse velho não zombou dele algumas vezes há pouco tempo? Ele está com tanta pressa em retribuir o favor? Ao ver a mudança na expressão de Sarutobi Hiruzen, o coração de Danzou se encheu de alegria. Hiruzen, você também tem o dia de hoje. Você zombou de mim há um tempo. Hoje chegou a minha vez. Danzou ficou animado por um instante. Infelizmente, ele correu um grande risco ao sair. Por causa disso, ele acidentalmente pisou em 3 montes de cocô de cachorro no caminho e levou uma pancada na cara de 2 musaranhas que estavam brigando na rua. Após finalmente chegar ao prédio do Hokage, ele quase caiu em um buraco cavado por algum desgraçado. Só Deus sabe quem é tão ousado a ponto de cavar na entrada do prédio do Hokage? Além disso, será que aqueles Zambu que guardam o prédio do Hokage são cegos? Eles nem conseguem mais ver alguém cavando no portão? Após pagar um preço tão terrível, Danzou só queria ver a expressão de miséria de Sarutobi Hiruzen. Agora que ele viu, de repente sentiu que todos os sacrifícios anteriores valeram a pena. Hiruzen, você é tão ingênuo. Acha que pode controlar esse pirralho. Danzou continuou a provocar Sarutobi Hiruzen. O que tudo isso significa agora? Significa que meu julgamento anterior estava correto. Você precisa implantar um selo amaldiçoado nesse pirralho, só então ele obedecerá. Danzou, cala a boca. Sarutobi Hiruzen ficou um pouco sobrecarregado. O principal motivo é que ele próprio já havia se incomodado com esse problema antes, e agora Danzou ria de si mesmo por causa disso. Como Sarutobi Hiruzen poderia não estar zangado? Ryozuki é um bom rapaz que sabe retribuir a gentileza. E daí se ele aprendeu a técnica do deus voador do trovão? Foi um presente meu. Se ele aprender, naturalmente me será grato, disse Sarutobi Hiruzen com rigidez. Hiruzen pode continuar sonhando aqui, eu vejo que esse garoto nasceu para ser rebelde. Ele vai te ser grato? Danzou zombou repetidamente. Que tal isso, Hiruzen, você não quer criar seu neto? Sarutobi Hiruzen olhou para Danzou com um olhar penetrante num instante. Não me olhe assim, eu não vou matar seu neto. Danzou bufou friamente. Mas na verdade ele queria mesmo era matar aquele garoto Konomamaru se possível. Principalmente depois de deduzir que Sarutobi Hiruzen queria treinar seu neto para se tornar o Hokage, Danzou ficou ainda mais descontente com Konomamaru em seu coração. O que eu quero dizer é, já que você acha que aquele garoto, Ryozuki, vai obedecer às suas ordens, por que você não o deixa proteger Konomamaru? As intenções de Danzou eram sinistras. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 122. Nenhum ninja focado em se tornar mais forte estará disposto a ser babá de uma criança. Somente um ninja como Ebisu, que não tem potencial algum, estaria disposto a aceitar tal tarefa, e ainda se orgulha disso, pensando que se tornará um servo de um dragão no futuro. Mas quem é Ryozuki? Ele derrotou Tenzo, um Jonin Ninja Elite, aos 12 anos de idade, e é um super gênio que até aprendeu a técnica do deus voador do trovão. Essa pessoa estaria disposta a ser babá de uma criança quando ela estivesse se fortalecendo? A menos que Ryozuki realmente obedeça às ordens de Sarutobi Hiruzen. Mas Danzou já havia dito antes que Ryozuki nascerá com uma natureza rebelde, e isso não era apenas uma conversa fiada. Ele realmente achava que Ryozuki não era um garoto fácil, e não o tipo de ninja que seguiria ordens de superiores incondicionalmente. Ao ouvir a proposta de Danzou, Sarutobi Hiruzen também ponderou por um momento, pensando que talvez devesse mesmo tentar. Se Ryozuki está disposto a aceitar essa ordem de transferência, significa que ele realmente se respeita. Respeita o Hokage e está disposto a obedecer a algumas tarefas irracionais que lhe são atribuídas. Mas se Ryozuki recusar imediatamente, então Sarutobi Hiruzen não precisa mais se preocupar. É quase certo que Ryozuki não tem a menor chance de ser doutrinado e se tornar um de seus cães obedientes. Então será impossível para ele receber uma tarefa importante. Nem pense em ajudar Konomamaru ou algo do tipo. A próxima coisa com que Sarutobi Hiruzen deveria se preocupar é como se livrar de Ryozuki antes que ele cresça a um ponto em que não consiga mais lidar com ele. Quanto a um Jonin Ninja Elite, se Sarutobi Hiruzen quiser matá-lo, ele tem 1 milhão de maneiras. Mas, se for um Jonin Ninja Elite que aprendeu a técnica do deus voador do trovão, isso seria bastante problemático. Se Ryozuki escapar, ele se tornará um rebelde. Isso seria muito constrangedor. Então Sarutobi Hiruzen sentiu que precisava planejar novamente. Mas as coisas ainda não chegaram a esse ponto. E se Ryozuki for realmente obediente? Um garoto de 12 anos que nunca viu muito do mundo. Ele é o Hokage e de tempos em tempos, vai à escola ninja para fazer lavagem cerebral nesses alunos. E se Ryozuki se respeitasse profundamente do fundo do coração, como Naruto? Hiruzen, pense bem nisso, eu vou voltar primeiro. O objetivo de Danzou havia sido alcançado. Ele não apenas zombou da visão de Sarutobi Hiruzen sobre as pessoas, como também conseguiu criar uma ruptura na relação entre Sarutobi Hiruzen e Ryozuki. Não importa o que Sarutobi Hiruzen faça no futuro, o que ele disse hoje sempre será uma pedra no sapato de Sarutobi Hiruzen, tornando impossível para ele continuar confiando em Ryozuki no futuro. Com certeza sou muito melhor nesses jogos mentais. Danzou pensou com orgulho, pouco depois de Danzou ter ido embora. Quanto mais pensava nisso, mais Sarutobi Hiruzen sentia que não conseguia ficar parado. Então ele chamou um Ambu e ordenou que ele chamasse Ryozuki. Isso mesmo.
Sarutobi Hiruzen iria experimentar o método que Danzou havia mencionado anteriormente. E ver se Ryozuki era leal a si mesmo? O campo de treinamento do 7º time. Ryozuki acabará de voltar de fora, pensando em algumas técnicas de liberação de madeira. Como resultado, o ninja Anbu desconhecido apareceu repentinamente diante dele. Yuei, o Lord Hokage te chamou. Este Anbu disse. Tengu, que também acabará de voltar, olhou naquela direção com os olhos brilhando. Enquanto outros olhavam para Ryozuki com inveja secreta, ingenuamente pensavam que era a força de Ryozuki que atraía a atenção do Hokage, então planejaram promovê-lo. Afinal, o ninja que domina a técnica do Deus Voador do Trovão e é tão poderoso quanto um Jounin de Elite ainda é um Anbu comum. Parece um desperdício, não importa como você olhe para isso. Sem falar na posição de líder de equipe. Mas pelo menos ele tem que receber o cargo de capitão, certo? Depois que Yuei for embora, se ele voltar, receio que teremos que chamá-lo de capitão, disse Presa Negra com um sorriso. Sombra, ao lado, também assentiu com a cabeça, sentindo uma certa inveja no fundo do coração. Mas contrariando seus pensamentos, Hyuga olhou para Ryozuki, que partiu com Anbu, e teve um mau pressentimento. Porque ela sabia que Ryozuki era o alvo de Danzou, e que Danzou até mesmo enviará Raiz para assassiná-lo. Até mesmo Hyuga Nakaji, o antigo capitão do 2º time, foi alvo de uma manobra de Danzou. Isso basta para demonstrar que a relação entre Ryozuki e a elite de Konoha é de inimizade. Hyuga se perguntou se o 3º Hokage sabia desse assunto? Se for esse o caso, é realmente assustador pensar nisso. Dessa vez, o 3º Hokage convocou Ryozuki repentinamente. Hyuga não sabia se era uma bênção ou uma maldição. Ryozuki, não se preocupe. Hyuga orou em silêncio em seu coração. Gabinete do Hokage. Ryozuki foi trazido para cá. Lord Hokage, eu trouxe Yuei. O Anbu que liderava o caminho ajoelhou-se e disse. Bem, você desce. Sarutobi Hiruzen acenou com a mão calmamente para que o Anbu pudesse descer. Então, ele abriu um sorriso e olhou para Ryozuki, que estava parado à sua frente. Ryozuki, ouvi dizer que você aprendeu a técnica do Deus Voador do Trovão? Ryozuki assentiu com a cabeça. Sim, Lord 3º Hokage. Ele disse, aprendi isso recentemente e ainda não sou proficiente. Ser capaz de aprender já é o passo mais importante, e o próximo passo nada mais é do que um processo de familiarização. Sarutobi Hiruzen disse com um sorriso. Ryozuki, eu estava certo sobre você. É uma honra para a vila ter um gênio como você. Ele elogiou Ryozuki com um olhar de grande apreço e satisfação. Vossa Excelência 3º Hokage, eu sou apenas um pouco mais sortudo, disse Ryozuki modestamente. Não, Ryozuki, você não tem apenas sorte. Seu talento é inquestionável. Sabe quem eu vejo em você? Ryozuki balançou a cabeça negativamente. É o 4º Hokage. Você, assim como o 4º Hokage, é um ninja civil talentoso, e é justamente por causa de ninjas como você que a vila pode prosperar cada vez mais, disse Sarutobi Hiruzen, dando uma tragada em seu cachimbo. Ryozuki olhou para ele, mas zombou por dentro. Com seu senso de bem e mal, ele sentiu a malícia no coração de Sarutobi Hiruzen no momento em que entrou no escritório do Hokage. Eu mostrei a técnica do Deus Voador do Trovão, deixando esse velho com medo? Ryozuki compreendeu após refletir um pouco. Capítulo 123. Em Konoha, talentos comuns são reutilizados. Se você nasceu em um clã ninja ou é próximo do Hokage, pode receber muitos tratamentos preferenciais. Mas se você for talentoso demais, será temido pela alta administração de Konoha. Tanto que você pode até morrer. Não importa qual seja sua origem, a menos que você seja filho ou neto de Sarutobi Hiruzen, sua segurança pessoal não estará garantida. De outra forma, mantenha um perfil discreto o máximo possível. Esconda sua vantagem. Só para viver mais tempo. Ryozuki conhecia a escuridão daquela vila, mas ele não era mais o homem fraco do passado que precisava esconder sua maldade. Agora, quem deveria estar com medo e nervoso é a elite de Konoha. Em vez dele, Ryozuki. O pergaminho da técnica do Deus Voador do Trovão também foi entregue a Ryozuki por Sarutobi Hiruzen. Foi um presente de Sarutobi Hiruzen para Ryozuki por ter entrado para Anbu. Como resultado, quando Ryozuki realmente aprendeu a técnica do Deus Voador do Trovão, a pessoa mais nervosa era Sarutobi Hiruzen. Quando você me ensinou a técnica do Deus Voador do Trovão, você nunca pensou que eu conseguiria aprendê-la, não é? Se Sarutobi Hiruzen soubesse do talento de Ryozuki para o espaço-tempo, ele teria bloqueado a técnica do Deus Voador do Trovão no pergaminho dos selos, assim como bloqueou a reencarnação do mundo impuro. Mas se Ryozuki fosse obediente o suficiente e se controlasse bem, Sarutobi Hiruzen não se importaria que ele tivesse aprendido a técnica do Deus Voador do Trovão. Mas o ponto crucial é que, considerando o desempenho de Ryozuki em todos os momentos, na melhor das hipóteses, ele é mais educado com Sarutobi Hiruzen, o Hokage. Ryozuki tinha certo respeito, mas obediência ou algo do tipo ainda estava muito distante. Foi isso que deixou Sarutobi Hiruzen realmente inquieto. Ryozuki, com a sua habilidade atual, permanecer na Anbu como um ninja comum seria um pouco condescendente demais. Após Sarutobi Hiruzen elogiar Ryozuki, ele finalmente começou a tratar do assunto. Chegando, Ryozuki olhou para Sarutobi Hiruzen à sua frente e finalmente compreendeu o propósito de sua convocação. Transferir. Mas, para onde Sarutobi Hiruzen pode transferi-lo? Ele não pode simplesmente dar a ele o cargo de Jounin e deixá-lo ser o líder de uma equipe Genin, certo? Após refletir um pouco, ele percebeu que isso era impossível. E com base no medo que Sarutobi Hiruzen sente dele agora, provavelmente está planejando lhe atribuir uma posição muito ocupada, para que não tenha tempo de praticar e aprimorar ainda mais sua força, de modo a conseguir o efeito de limitar o seu crescimento. Não se trata de Ryozuki adivinhando maliciosamente os pensamentos de Sarutobi Hiruzen. Seu senso de bem e mal lhe dizia claramente que Sarutobi Hiruzen, à sua frente, estava realmente cheio de malícia em relação a ele. E essa malícia estava aumentando ainda mais.
O terceiro Hokage vai me promover? Perguntou Ryozuki. Sarutobi Hiruzen assentiu com um sorriso e disse, isso mesmo, Ryozuki, você já tem a força de um Jounin de elite, mas Anbu não tem vagas no momento. Dessa forma, eu só posso lhe conceder uma posição especial de Jounin e, em seguida, permitir que você ensine um aluno. O que acha? Ensinar alunos? Não. Será que ele realmente quer que eu seja líder de uma equipe Jounin? Embora ele seja apenas um Jounin especial, ele ainda é um Jounin de qualquer maneira. Mas, um estudante? Terceiro Hokage, o que o senhor quer dizer? Perguntou Ryozuki. Sarutobi Hiruzen sorriu e entregou-lhe um documento que havia preparado há muito tempo. Ryozuki estendeu a mão para pegar e olhou para o conteúdo acima. A Sarutobi Konomamaru, masculino, 8 anos? Ao analisar as informações acima, Ryozuki percebeu repentinamente que Sarutobi Hiruzen queria que ele substituísse Ebizu e trabalhasse como babá de Konomamaru. Ryozuki zombou por dentro. O cálculo de Sarutobi Hiruzen é realmente muito bom. Ao cuidar de uma criança travessa, não haveria tempo para treinamento? E esse pirralho é até neto dele, então não é fácil sair impune. Caso contrário, Sarutobi Hiruzen teria inúmeras desculpas para puni-lo. Terceiro Hokage, este é o seu neto? Ryozuki levantou a cabeça e disse. Sarutobi Hiruzen assentiu com a cabeça, mas em seu íntimo já se sentia cada vez mais insatisfeito com a atitude de Ryozuki. Em vez de uma resposta direta, ele perguntou se Konomamaru era seu neto. O que isso significava? As palavras de Danzou ditas antes, continuavam a ecoar em seu coração naquele momento. Sarutobi Hiruzen sempre achou que era muito melhor que Danzou, mas agora tinha que admitir que no caso de Ryozuki, sua visão não era tão precisa quanto a de Danzou. O estilo de Danzou sempre fora assim. Não importava se a pessoa era leal à vila ou não, ele sempre especulava sobre o outro lado com a maior malícia. Em seguida, coloque várias marcas de maldição no oponente para controlá-lo. Mas Sarutobi Hiruzen era diferente. Em vez disso, ele preferia fazer lavagem cerebral nas pessoas. Ele usou a linguagem para guiar a outra parte, de modo que esta se dedicasse completamente a ele. Por que Sarutobi Hiruzen despreza Danzou? Isso porque ele acha que o estilo de Danzou é muito pouco técnico, ao contrário do seu próprio, que consegue convencer as pessoas do fundo do coração. E quanto a Danzou? Ele simplesmente usa o medo e marcas de maldição para intimidar e atrair seus subordinados. Como isso pode ser comparado a ele? A distância entre os dois é equivalente à distância entre o Sol e a Lua. Mas agora, Sarutobi Hiruzen achava que a abordagem de Danzou não era completamente inútil. Algumas pessoas são realmente impossíveis de serem manipuladas. Sinto muito. Terceiro Hokage, não posso aceitar isso. Ryozuki balançou a cabeça e colocou os documentos de volta sobre a mesa. Ah, posso saber por quê? Sarutobi Hiruzen ainda mantinha a calma na superfície, mas seu coração já fervia de raiva. E Ryozuki também percebeu claramente que a malícia de Sarutobi Hiruzen em relação a ele havia aumentado 10 vezes em um instante. Eu tenho apenas 12 anos, só alguns anos mais velho que Konomamaru, e não acho que tenha capacidade para ensinar Konomamaru. Ryozuki disse, Konomamaru é seu neto, terceiro Hokage. Não quero ensiná-lo e torná-lo um fracasso por minha culpa, então me recuso a aceitar essa tarefa. Bem, Ryozuki, você ainda é modesto demais. Sarutobi Hiruzen suspirou e disse, bem, já que você disse isso, então vamos esquecer o assunto. Ele afastou os materiais, disse mais algumas palavras formais e deixou Ryozuki descer. Capítulo 124. Após Ryozuki sair do escritório do Hokage, a expressão de Sarutobi Hiruzen escureceu instantaneamente. Com certeza, Ryozuki não tem o menor respeito por mim. Ele rejeitou a tarefa que lhe designei de forma tão direta. Uma pessoa assim pode não obedecer às minhas ordens no futuro. Nesse momento, Sarutobi Hiruzen havia desistido completamente da ideia de controlar Ryozuki. Agora, ele deve considerar como se livrar desse sério problema. Caso contrário, a existência de Ryozuki provavelmente terá um impacto sério em seu plano de 10 anos. E a relação entre Ryozuki e Naruto continua muito boa. Sarutobi Hiruzen estava muito feliz antes, porque naquela época ele ainda pensava em trazer Ryozuki para o seu lado. Naturalmente, ele não se importava que Ryozuki estivesse perto de Naruto. Mas agora que havia sido determinado que Ryozuki era um fator incontrolável, Sarutobi Hiruzen o impediria de continuar mantendo o relacionamento atual com Naruto. Naruto é a arma suprema da vila. Ele, Sarutobi Hiruzen, jamais permitiria que um ninja desobediente como Ryozuki estivesse perto de Naruto, e até mesmo conquistar a simpatia de Naruto. Mas, como posso me livrar do Ryozuki? Sarutobi Hiruzen de repente se arrependeu de ter dado a Ryozuki a técnica do Deus Voador do Trovão. Se ele não tivesse lhe dado a técnica do Deus Voador do Trovão no início, ele não estaria tão perturbado agora. Ao sair do prédio do Hokage, Ryozuki refletia sobre a situação envolvendo Sarutobi Hiruzen naquele momento. Após refletir por um tempo, ele de repente percebeu que Sarutobi Hiruzen talvez não quisesse se reprimir em primeiro lugar. Ele pode estar apenas se testando para ver se é obediente o suficiente. Se Ryozuki tivesse simplesmente aceitado a tarefa de babá designada por Sarutobi Hiruzen, talvez ele conseguisse reconquistar a confiança de Sarutobi Hiruzen. Mas Ryozuki não queria de jeito nenhum cuidar de uma criança. E ele também não precisava da confiança de Sarutobi Hiruzen. Daqui a 1 ou 2 meses, será o dia do exame Chunin. Nessa altura, o plano de Orochimaru para destruir Konoha também terá início. Ou seja, Sarutobi Hiruzen não tem uma vida longa. Qual a utilidade de confiar a uma pessoa em fase terminal a confiança depositada nela? Mas desta vez eu rejeitei Sarutobi Hiruzen, o que equivale a ficar do lado oposto da facção Hokage. Gostaria de saber como Sarutobi Hiruzen lidará comigo da próxima vez? Ryozuki tinha em mente algo que Sarutobi Hiruzen poderia fazer. Em primeiro lugar, a já mencionada posição especial de Jounin é obviamente uma escolha óbvia.
Sarutobi Hiruzen não mencionou esse assunto agora há pouco. Então, ele sabia que tudo havia acabado. Em segundo lugar, a supressão é certa. Mas a força atual demonstrada por Ryozuki, assim como a técnica do deus voador do trovão que ele domina, também devem ser levadas em consideração por Sarutobi Hiruzen. Mesmo que ele queira suprimir Ryozuki, é impossível para ele enviar alguém diretamente para assassiná-lo como Danzou fez. Porque Sarutobi Hiruzen sabia que fazer isso seria inútil para um ninja que dominava a técnica do deus voador do trovão, a menos que o assassino seja uma potência do nível de um Kage. Então eles poderão matar Ryozuki antes que ele escape com o deus voador do trovão. Mas, onde Sarutobi Hiruzen pode encontrar um subordinado de nível Kage para enviar em missão? Os poderosos guerreiros de nível Kage em Konoha já foram eliminados pela elite de Konoha. Observando a imensa vila da Folha agora, além do próprio Sarutobi Hiruzen, existe algum ninja de nível Kage? Parece que Sarutobi Hiruzen está um pouco indefeso. Ryozuki riu de repente. Ele provavelmente merece, não é? Ele obviamente tinha uma boa mão de cartas, mas jogou mal e até rasgou as cartas boas. Agora que ninguém está disponível, quem pode ser culpado? A curto prazo, Sarutobi Hiruzen não deve me incomodar, mas esse Danzou não é tão bom assim. Sarutobi Hiruzen o deteve antes, e agora Sarutobi Hiruzen definitivamente não o deterá novamente, e até espera que Danzou tente mais algumas vezes. No entanto, o lixo sob o comando de Danzou não passa de um presente para mim. Yuei, você está de volta. Ao verem Ryozuki retornar ao quartel-general da Anbu, Presa Negra e os outros correram até ele, sorrindo ao vê-lo voltar. O Lord Okage te chamou. Ele vai te dar uma promoção? Perguntou Presa Negra imediatamente. Promoção? Não, e não temos vagas de emprego aqui na Anbu agora. Ryozuki balançou a cabeça. Ao saberem que Ryozuki não havia sido promovido, Presa Negra e Sombra ficaram um pouco surpresos. Por outro lado, os olhos do Tengu ao lado brilharam, e ele já sabia o motivo em seu coração. Mas o nosso 7º esquadrão. Presa Negra só queria dizer que a capitã do 7º esquadrão era apenas a capitã interina, e que Ryozuki poderia substituí-la completamente. Como resultado, Sombra, que estava ao lado, o puxou secretamente. Acontece que Yugao havia chegado nessa época. Presa Negra deu algumas risadas rápidas, e depois de chamar o capitão, foi arrastado por Sombra e os outros. Que cara vergonhoso! Você não sabe que o capitão ainda está por aí? Sombra olhou para a Presa Negra sem dizer uma palavra. Ele geralmente parecia muito inteligente. Por que se atrapalhou em um momento crítico? Yugao não se importava com os pensamentos mesquinhos de Presa Negra. Ela puxou Ryozuki para um canto e perguntou em voz baixa. Ryozuki, o que houve? Ryozuki olhou para ela e depois de pensar um pouco, também contou a Yugao sobre o acordo que Sarutobi Hiruzen havia feito para ele. Ao ouvir que o 3º Hokage havia pedido a Ryozuki para ser babá de uma criança, Yugao também franziu a testa, muito insatisfeito com essa situação. Ryozuki, você está certo em recusar essa tarefa. Você está agora na fase em que sua força está melhorando mais rapidamente, então você deveria concentrar sua mente no treinamento, não em outras coisas. Yugao estava pensando em Ryozuki e até expressou abertamente sua insatisfação com a decisão irracional do 3º Hokage. Anteriormente, Yugao tinha grande respeito pelo 3º Hokage Sarutobi Hiruzen, mas ao que parece, após um longo período de contato com Ryozuki, o respeito que ela nutria por Sarutobi Hiruzen foi diminuindo gradativamente. Ela até começou a se perguntar se havia problemas com algumas das decisões tomadas pela alta administração de Konoha? Capítulo 125. Irmã Yugao, você tem razão, por isso recusei esta tarefa, mas parece que o 3º Hokage está um pouco descontente, disse Ryozuki. Está tudo bem, Ryozuki. Contanto que você não cometa erros, o Hokage não fará nada com você, disse Yugao. De repente, ela se lembrou de algo e perguntou, preocupada. Mas será que o Danzou que tentou te assassinar da última vez vai aproveitar esta oportunidade para te atacar novamente? Danzou? Ele provavelmente está escondido em casa agora. Não se atreve a sair. Não deve ter muito tempo para se intrometer nos meus assuntos, disse Ryozuki com um sorriso. A verdade, porém, era que Ryozuki não levava Danzou a sério de forma alguma. Não importava se ele ousasse enviar alguém para assassiná-lo novamente. Se alguém aparecer, ele simplesmente o matará. Deixe que Danzou experimente primeiro a alegria de ser mulher. Após o início do plano de colapso de Konoha, Danzou ficará completamente inútil, então ele poderá lidar com ele naquele momento. Nos dias seguintes, Ryozuki continuou trabalhando na Anbu normalmente. As tarefas que ele realizava diariamente consistiam apenas em patrulhas e coisas do gênero. Mas ninguém sabia que o Ryozuki, que patrulhava diariamente com o uniforme da Anbu, era na verdade apenas um clone de madeira. E o próprio Ryozuki já havia saído da vila para treinar. Como os clones da sombra são facilmente destruídos, Ryozuki não os utilizava com frequência para realizar as missões da Anbu. Mas agora que havia um clone de madeira mais útil, Ryozuki, é claro, não continuaria a realizar essas tarefas de patrulha tediosas todos os dias. Ele simplesmente entregou a tarefa a um clone de madeira e saiu correndo para continuar se exercitando. Aos 12 anos, ele ainda estava crescendo. Nas últimas 2 semanas, a altura de Ryozuki aumentou em cerca de 2 centímetros. Ele sentia que sua altura máxima nesta vida deveria ser em torno de 1,9 metros. Afinal, ele já tem 172 centímetros de altura aos 12 anos de idade. A maioria dos ninjas no mundo de Naruto são, na verdade, bastante altos. Por exemplo, a altura oficial de Kakashi é de 1,81 metros, e Killer Bee tem 1,92 metros de altura. Ryozuki achava que também seria um galã e que não perderia para Killer Bee em altura. Mas ele ainda era jovem e alto, então não precisava se preocupar. Ele malhava todos os dias e às vezes saía com Hinata e Ino. Ocasionalmente, ele fazia uma refeição com Kurenai e os outros. Mas meio mês se passou num piscar de olhos.
Durante essas 2 semanas, Ryozuki não sofreu nenhuma tentativa de assassinato. Mas a tarefa do 7º Esquadrão da Anbu continuava sendo apenas patrulhar. Sarutobi Hiruzen parecia estar deliberadamente tentando encontrar algo para Ryozuki fazer, e designava ao 7º Esquadrão uma pesada tarefa de patrulha todos os dias. No entanto, ele deu algumas desculpas muito boas, dizendo que o exame Chunin estava chegando em breve e que eles precisavam começar a se preparar. Oh, que ótima razão! De qualquer forma, Ryozuki não se importava. Apenas um clone de madeira estava patrulhando. Ele próprio treinava o próprio corpo, e seus clones das sombras o auxiliavam em outras tarefas. A cada dia ele sentia sua força melhorar. Hoje, o clone de madeira de Ryozuki estava patrulhando a vila com membros do 7º Esquadrão da Anbu. A missão de hoje era investigar se havia espiões de outros países na aldeia. Embora essas tarefas sempre tivessem sido desempenhadas pela Anbu, era quase impossível capturar espiões de outros países. Mesmo que alguns fossem pegos hoje, outros novos apareceriam amanhã. Essa tarefa era realizada repetidamente e constituía uma das atribuições de longo prazo da Anbu. Nesse instante, o clone de madeira que estava em um telhado, viu de repente Naruto correndo com um grande fardo pela estrada. Que estranho, Naruto e os outros não estão fazendo aquelas missões de nível D hoje em dia. O clone de madeira pensou consigo mesmo e continuou de olho no que estava acontecendo. Depois de algum tempo, ele viu vários outros membros da equipe 7 perto da entrada da vila. Sasuke, Sakura e Kakashi. Havia um velho parado ao lado deles, bebendo o tempo todo. Com licença. Nesse momento, Naruto também correu para lá carregando aquele fardo pesado nas costas. Naruto, você está atrasado. Sakura gritou furiosa. Ah? Estou atrasado? Naruto coçou a cabeça, surpreso. Nesse momento, Kakashi, que estava ao lado de Naruto, ajudou e disse, muito bem, agora é a hora certa. Já que todos chegaram, vamos lá. Sim, finalmente vou sair da aldeia para cumprir uma missão. Naruto pulou de alegria. Ele tinha um olhar de pura animação. Mas Naruto, o que é isso nas suas costas? Kakashi olhou repentinamente para a grande bolsa que Naruto carregava e perguntou. São apenas algumas mudas de roupa e coisas do gênero, além de panelas de ferro, tigelas e assim por diante. Naruto estalou os dedos e disse. Ao sair da aldeia para cumprir uma missão, quem carrega a panela? Parece que há apenas uma pessoa. Naruto, você não precisa trazer essas coisas, coloque-as no chão. Kakashi disse sem palavras. Ah? Eles não são necessários? Naruto não teve outra escolha senão largar o equipamento que havia amontoado em uma bolsa grande. Vamos guardar aqui na entrada da vila por enquanto. Não temos tempo para você guardar essas coisas em casa, disse Kakashi. Será roubado? Naruto estava um pouco preocupado com seus pertences. Não se preocupe, ninguém vai roubar suas coisas, disse Sakura com um espasmo. Essas coisas não estão quebradas, são todas meus tesouros. Naruto baixou a cabeça e murmurou baixinho. Sasuke olhou para ele, aproximou-se e disse, deixe-me ajudá-lo. Uau, você é o melhor, Sasuke. Naruto parecia prestes a chorar. Sasuke deu um passo para trás com uma expressão de desgosto. Se você ousar sujar meu rosto com catarro, saiba que eu definitivamente vou te matar, disse ele com ferocidade. Naruto deu uma risadinha, e então os dois foram juntos até a guarita na entrada da vila e depositaram a grande mochila de Naruto. Não se preocupe, nós cuidaremos disso, disseram os guardas com um sorriso. Então conto com você, tio. Naruto também riu. Tio? O sorriso no rosto do guarda congelou instantaneamente. No entanto, Naruto foi afastado por Sasuke naquele momento, e não percebeu a expressão de mágoa secreta do guarda. Eu só tenho 20 e poucos anos. Por que uma criança de 12 anos me chamaria de tio? Será que pareço muito velho? O guarda sentiu uma pontada de tristeza. Será por isso que não consigo encontrar uma namorada? Por ser muito velho? Capítulo 126. Naruto e o resto do time 7 partiram com o alvo que precisavam proteger desta vez. E o clone de madeira que viu tudo isso, também encontrou uma desculpa para ir embora primeiro. Então, secretamente, ele criou um clone das sombras, contou ao clone das sombras sobre a situação e deixou que o clone das sombras se dissipasse sozinho, em algum lugar na Terra do Fogo, debaixo de uma enorme cachoeira. Em meio à correnteza, Ryozuki carregava uma enorme pedra de aproximadamente 40 toneladas e fazia agachamentos sob a cachoeira. Ele pisou na água corrente. Enquanto se exercitava, ele também treinava o controle de seus chakras. Embora Ryozuki já fosse muito bom nesse aspecto, ele ainda estava longe do nível que desejava alcançar. Agora ele ainda não consegue usar muitos ninjutsus diretamente sem fazer selos de mão. Ele só consegue usar um pequeno número de ninjutsu de baixo nível sem selos de mão. Assim como a técnica básica dos 3, ou algumas técnicas de nível C. 7.996. 7.997, 7.998, 9.999, 10.000. Após completar 10.000 agachamentos consecutivos, Ryozuki fez um esforço violento, e a pedra de 40 toneladas caiu na cachoeira. Com um estrondo, a pedra voou a 100 metros de distância e, em seguida, pousou com precisão em uma pequena depressão ao longe. Com o estrondo, o chão tremeu algumas vezes. Nesse momento, Ryozuki também saltou da cachoeira e aterrissou firmemente na margem. Memórias de um clone sombrio? Ah! É a equipe 7, está é a missão que recebemos da Terra das Ondas. Então a trama avançou até este ponto? Ryozuki recebeu repentinamente uma memória de um clone das sombras. Não foi o clone das sombras que ele designou para treinar, mas sim outro que lhe trouxe uma informação importante. A missão da Terra das Ondas.
Ryozuki tocou o queixo, pensou por um instante, depois se virou, voltou a se vestir e saiu. Ele ia visitar a Terra das Ondas. Mas Ryozuki não estava fazendo isso por preocupação com a segurança de Naruto. Os níveis de poder atuais de Naruto e Sasuke estão ambos no nível apropriado para um Chunin, e eles são relativamente fortes entre os Chunins. Enquanto não confrontarem Zabuza diretamente, não haverá perigo algum. Sem mencionar que existe até metade de uma raposa de 9 caudas dentro de Naruto. Mesmo que alguém sofra um acidente, Naruto não será essa pessoa. Afinal, a raposa de 9 caudas não deixará Naruto morrer assim tão facilmente. O principal alvo de Ryozuki nesta viagem é, na verdade, Aku. Para ser mais específico, trata-se de uma entrada de talento que se transformou a partir de Aku. Ele mirou no Kekkei Genkai de liberação de gelo de Aku. Essa Kekkei Genkai é realmente muito forte, mas o clã Yuki saiu de cena cedo demais. E Aku era muito jovem e bondoso, então não demonstrou muito do poder da liberação de gelo. Mas se essa habilidade for bem desenvolvida, talvez possa alcançar o efeito da fruta de gelo de Aokiji no mundo de One Piece. Mas é apenas uma possibilidade. Mas Ryozuki queria tentar. De qualquer forma, não era nada mais do que organizar mais alguns clones das sombras para praticar. A técnica de clones de sombra múltiplos está muito instável. Quanto mais Ryozuki usa, mais ele sente que esse ninjutsu é poderoso demais. Ele se perguntou como Senju Tobirama criou esse ninjutsu, afinal, Senju Tobirama, além de ser inferior a Senju Hashirama em termos de poder bruto, é na verdade superior a Senju Hashirama em outros aspectos, especialmente em pesquisas sobre diversas técnicas proibidas. Pense bem, ele pode desenvolver técnicas proibidas como a reencarnação do mundo impuro, e o corpo do Edo Tensei possui chakra infinito e é inesgotável. Isso é extremamente apelão. Felizmente, o corpo Edo Tensei pode ser selado. Caso contrário, não seria invencível abaixo do nível dos 6 caminhos? Terra das Ondas. Este é um pequeno país do outro lado do mar, em frente à Terra do Fogo. Nem sequer possui sua própria vila ninja. Até mesmo o Daimyo não passa de um fantoche. Na Terra das Ondas, a pessoa mais poderosa é Gato. Ele é extremamente rico e tem um temperamento difícil. Capitalista típico. Tazuna é um construtor de pontes muito conhecido na Terra das Ondas. Seu maior sonho é construir uma ponte ligando a Terra das Ondas à Terra do Fogo, para despertar o povo da Terra das Ondas e trazer nova vida ao país. Dessa vez, ele contratou ninjas de Konoha para voltarem e construírem a ponte. Mas Tazuna era pobre demais para arcar com as altas taxas de emprego. Ele só podia ocultar as circunstâncias específicas da missão e pagava apenas a recompensa por uma missão de nível C. Como resultado, pouco antes do meio-dia, eles foram atacados. Felizmente, Naruto e Sasuke não eram fracos, treinavam juntos com frequência e cooperavam muito bem. Embora não tivessem experiência em combate, ele conseguiu subjugar seus oponentes sem correr nenhum risco e soube por eles que estavam vindo atrás de Tazuna. Naruto, Sasuke, vocês fizeram um ótimo trabalho. Kakashi elogiou os dois. Então ele atirou um punhado de kunais neles. Livre-se deles, disse Kakashi. No momento em que Naruto ainda hesitava em atacar, Sasuke avançou com uma expressão impassível e apunhalou o inimigo no pescoço. Sopro! O sangue jorrou instantaneamente assim que a kunai foi retirada. As pupilas dos olhos de Sasuke também se contraíram violentamente algumas vezes, e seu Sharingan foi ativado automaticamente. Um Tomoe preto no interior girava rapidamente, e um segundo Tomoe solidificava-se levemente. Quando o humor de Sasuke se acalmou, o segundo Tomoe em seu olho direito ainda não podia ser completamente condensado, mas o segundo Tomoe já havia aparecido em seu olho esquerdo. Isso fez com que ele tivesse uma aparência estranha, com 2 Tomoes no olho esquerdo e um único Tomoe no olho direito. Ryozuki, que observava essa cena escondida na escuridão, também a olhou com curiosidade. Esse cenário é realmente revelador. Para ser sincero, Sasuke provavelmente é o único no mundo com essa aparência. Capítulo 127. Naruto, é a sua vez. Sasuke se virou para olhar para Naruto, que ainda estava parado atrás dele, hesitante. É porque você está com medo? Ele riu deliberadamente. O que? Seu idiota Sasuke. Eu sou Uzumaki Naruto. Como posso ter medo? Naruto corou e deu um pulo. Então, como que para provar que não tinha medo, aproximou-se segurando uma kunai e em seguida, ergueu uma das mãos. Criança, você consegue fazer isso? No espaço selado, a raposa de 9 caudas também viu a situação do lado de fora pelos olhos de Naruto e riu. Uff! Como disse Ryozuki, um homem não pode dizer que é mau. Naruto gritou e com os olhos fechados, cravou a kunai que tinha na mão no pescoço do inimigo. Sopro! O sangue espirrou e chegou a respingar no rosto de Naruto. Naruto estendeu a mão e limpou o sangue do rosto. Seu rosto empalideceu como se ele tivesse acabado de se recuperar de uma doença grave. Ei, você está bem? Sasuke perguntou com arrogância. Claro que estou bem, disse Naruto com rigidez. Obviamente, ambas as mãos tremiam, mas eles insistiram em continuar segurando. Vocês dois estão se saindo bem. Nesse momento, Kakashi se aproximou. Seus olhos permaneceram fixos no par de Sharingan de Sasuke por cerca de 2 segundos. Então ele olhou para Naruto e disse, Naruto, você tem certeza de que está bem? Vejo que suas mãos estão tremendo o tempo todo. Claro que estou bem. Naruto sacudiu o braço vigorosamente. Olha, Kakashi-sensei, eu estou bem. Embora soubesse que Naruto estava sendo teimoso, Kakashi não se aprofundou no assunto. De qualquer forma, se ele conseguir lidar com isso, já é o suficiente. Como um ninja pode não matar alguém? A razão pela qual os ninjas surgiram foi para matar pessoas. Por que os samurais foram eliminados? Isso ocorre porque a eficiência em matar de um samurai não é tão alta quanto a de um ninja. Então você decide se continua ou não com essa missão.
Kakashi lançou as perguntas para Naruto e Sasuke. E quanto a Sakura? Bem, Kakashi havia ignorado completamente a existência de Sakura. De qualquer forma, contanto que Sasuke concorde, Sakura certamente concordará incondicionalmente. Sendo assim, a opinião de Sakura não é tão importante. Vamos lá, Naruto, e você? Quer voltar a fazer aquelas missões chatas de nível D? A escolha de Sasuke foi definitivamente continuar a missão. Ele finalmente teria a oportunidade de sair da vila para realizar uma missão. Quanto mais difícil a missão, mais benefícios ele poderá obter desta vez. Até mesmo o Sharingan dele recebeu uma grande atualização agora. Isso não basta para explicar o problema? As plantas na estufa nunca se transformarão em árvores imponentes. Seu idiota, Sasuke, não me subestime. É claro que eu também escolho continuar a missão. Naruto gritou. Kakashi-sensei, vamos continuar a missão. Não importa o que aconteça, eu, Uzumaki Naruto, definitivamente enviarei o tio para a Terra da Água. Naruto, embora eu esteja muito satisfeito com seu entusiasmo, você está enganado. O lugar para onde vamos se chama Terra das Ondas, não Terra da Água. Kakashi balançou a cabeça e disse. Ah? Não é a Terra da Água? Naruto ficou estupefato. Dessa forma, a equipe 7 continuou na estrada, rumo à Terra das Ondas. E Ryozuki, que estava escondido na escuridão, ultrapassou-os nesse momento e chegou primeiro à Terra das Ondas. Empresa de transporte marítimo. O maior e mais magnífico edifício em toda a Terra das Ondas é a empresa de navegação afiliada a Gato. No imponente edifício, localizado no enorme escritório do último andar, o chefe da empresa, Gato, estava gritando com vários de seus subordinados naquele momento. Você não consegue nem pegar um simples Tazuna, para que estou te criando? Saiam. Saiam daqui imediatamente. Gato cuspiu e o repreendeu algumas vezes. E os subordinados que foram repreendidos baixaram a cabeça e não ousaram responder. Afinal, Gato já lhes tinha dado demais. Eles não queriam perder o emprego. Neste momento, a porta do escritório foi repentinamente arrombada. A porta de madeira maciça voou para fora com um estrondo, atingindo o carpete do escritório com força. Quem? Os subordinados imediatamente olharam para trás, vigilantes. Do lado de fora da porta aberta do escritório, uma figura entrou com as mãos nos bolsos. Você é Gato. Ryozuki olhou para o homem baixo de meia idade. Quem são vocês? Segurança. Segurança, gritou Gato. Mas ninguém lhe respondeu. Pare de gritar, seu bando de guerreiros errantes já foi derrotado. Ryozuki caminhava de um lado para o outro, e os subordinados de Gato desembainharam suas espadas e avançaram. Então, um a um, Ryozuki os chutou. Todos eles tiveram seus corações partidos e ficaram pendurados na parede, jorrando sangue. Gato, que presenciou a cena, olhou para Ryozuki, que se aproximava cada vez mais com as pernas trêmulas. O que você quer? Dinheiro. Eu posso te dar muito, muito dinheiro. Gato tentou pagar com a própria vida. Ninja, todos eles querem ganhar dinheiro. Contanto que ele dê dinheiro suficiente, ele pode comprar a própria vida, certo? Dinheiro. Quanto você pode me dar? Ryozuki fez uma pausa e perguntou. Eu tenho muito dinheiro, e este cofre está cheio de dinheiro. Gato pressionou rapidamente um botão ao seu lado, e com o som de engrenagens mecânicas girando, um enorme mural atrás dele se afastou lentamente, revelando um cofre gigantesco com quase 4 metros de altura. Está cheio de dinheiro, posso te dar tudo. Gato gesticulou. Abra e deixe-me dar uma olhada, disse Ryozuki, apontando para a porta. Você tem que prometer que não vai me matar primeiro, disse Gato. Ao ouvir isso, Ryozuki lançou-lhe um olhar indiferente, e justamente quando Gato pensou que ele definitivamente não o mataria, de repente uma espada reluziu. Plop! Um cadáver decapitado caiu no chão. A cabeça de Gato, com um olhar fulminante, girou algumas vezes no ar antes de pousar no tapete ao seu lado. Muita besteira. Ryozuki fez beicinho. Imediatamente, ele atacou novamente o enorme cofre. Ele cortou a porta metálica do cofre, revelando uma abertura. Em seguida, Ryozuki abriu a grossa porta do cofre com as mãos. O grosso portão de metal se deformava constantemente em suas mãos, abrindo um buraco grande o suficiente para a entrada de uma pessoa. Ao soltar a mão, a marca da mão de Ryozuki ficou impressa nela. Capítulo 128. Liberação de vento, grande avanço. Com o estalar de palmas, uma rajada de vento imediatamente fez com que pilhas de dinheiro dentro do cofre se espalhassem. Então eles deram a volta e pousaram em frente a Ryozuki. A imponente montanha de dinheiro foi empilhada até uma altura de 3 metros. Havia também alguns lingotes de ouro, escrituras de terras e coisas do gênero. O valor total provavelmente ultrapassou dezenas de bilhões de rios. Mesmo as missões de nível S das vilas ninja dos 5 grandes países oferecem uma recompensa de apenas cerca de 1 milhão de rios. Ou seja, o valor desse monte de coisas é equivalente à recompensa por 10 mil missões de nível S. 10 mil missões de nível S. Por mais forte que uma pessoa seja, é impossível completar tantas missões de nível S, mesmo que elas realize continuamente desde a fundação das 5 grandes vilas ninja até os dias atuais. 10 bilhões de rios, isso é suficiente para alimentar quantos ninjas? De qualquer forma, os capitalistas ganham dinheiro mais rápido. E quanto aos ninjas? Quanto um Jounin de elite pode ganhar durante toda a sua vida? Mesmo centenas de milhões de rios são uma quantia quase inatingível para eles. Essa é a quantia que 100 Jounin de elite podem ganhar em toda a vida. Ryozuki nunca tinha visto tanto dinheiro. Ele pegou 2 lingotes de ouro e os pesou algumas vezes, depois olhou para a montanha de dinheiro ao lado deles. Ele emitiu um som de tis com a boca. Dessa vez, Ryozuki veio mesmo procurar Zabuza e Aku. Ao chegar, descobriu que ambos haviam desaparecido. Provavelmente foram interceptar Kakashi e o resto do time 7.
Partindo do princípio de não perder tempo, Ryosuke pensou em ganhar algum dinheiro de bolsa ali. Descobriu-se que este gato gosta bastante de economizar dinheiro. Há muito dinheiro no cofre da própria empresa dele. Com tanto dinheiro em Kakuzu, não seria melhor roubá-lo logo de cara? Zabuza é tão estúpido que aceita missões só para ganhar recompensas. Se fosse o Kakuzu, ele já teria roubado o gato há muito tempo. Ryosuke realmente não conseguia entender o funcionamento do cérebro de Zabuza. Ele é considerado um traidor que mata pessoas sem pestanejar. Então por que ele ainda segue as regras dos ninjas comuns? Justo quando Ryosuke acumulou dezenas de bilhões de rios. Do outro lado, a equipe 7 foi atacada por Zabuza. Sasuke e Naruto eram muito mais fortes do que suas versões originais naquela época. Então, quando Kakashi foi aprisionado pela técnica de prisão de água de Zabuza, os dois se uniram para derrotar rapidamente o corpo d'água de Zabuza. Zabuza não teve outra escolha senão retirar a técnica da prisão de água e libertar Kakashi. E Kakashi, que se sentiu envergonhado diante de seus alunos, não planejava mais economizar seu chakra. Ele liberou todo o seu poder de fogo e em poucos rounds, Zabuza foi derrotado com a técnica da Grande Cachoeira. Nesse momento, o ninja que alegava ser um idiota da força de caça de Kirigakure apareceu de repente e levou embora o cadáver. E Kakashi também desmaiou imediatamente porque havia consumido chakra em excesso. Após uma hora, Aku carregou Zabuza inconsciente de volta ao esconderijo onde estavam. Após colocar Zabuza na cama, Aku estendeu a mão e tirou a máscara do rosto dele. O que foi revelado foi um rosto tão delicado que faria a maioria das mulheres se sentirem inferiores. Não é de admirar que Naruto e os outros tenham confundido Aku com uma garota. Ele é tão bonito, quem diria que era um menino? As calças estão todas encharcadas, devo trocar por outras para ele? Aku ficou de pé ao lado, hesitante e com uma leve expectativa no coração. Após um tempo, Aku respirou fundo e então se virou lentamente. Ele tirou uma calça limpa do armário lateral. Por que dois? Que homem usa apenas um tipo de calça? Após algum tempo, Aku enxugou o suor da testa. Não é que ele estivesse cansado. O problema principal era o nervosismo excessivo. Preciso remover a bandagem do rosto de Lord Zabuza, senão algo ruim pode acontecer se o sangue congelar em seu corpo. Aku considerou todos os aspectos com atenção. Então ele sacou mais um punhado de kunais com a intenção de fazer um pequeno corte na bandagem no rosto de Zabuza. Neste momento, Zabuza agarrou imediatamente o pulso de Aku. Certo, Aku. Zabuza abriu os olhos, olhando para Aku à sua frente com a consciência pesada. Ah, Lord Zabuza, o senhor acordou, disse Aku feliz. Então ele corou repentinamente de novo e perguntou. Lord Zabuza acabou de acordar? Bobagem, é claro que acabei de acordar. Zabuza disse num tom muito irritado. Mas, independentemente de como os outros o ouvissem, a voz de Zabuza soava um pouco culpada. Certo, eu mesmo farei isso. Zabuza sentiu vergonha e raiva. Ele arrancou a kunai da mão de Aku. Então ele cortou a bandagem do rosto e cuspiu um bocado de sangue no chão. Desculpe, eu não deveria ter batido tão forte. Ao ver Zabuza aparecer, Aku disse com uma expressão culpada. Se você sabe, seja gentil da próxima vez. Disse Zabuza indiferentemente, como um homem sem coração e sem sentimentos. No entanto, Aku obviamente estava acostumado ao tom da fala de Zabuza. Ele não só não estava zangado, como até estreitou os olhos com um sorriso. Ele estava ficando cada vez mais parecido com uma menina, tanto que Zabuza quase corou. Caramba! Quantas vezes eu já disse isso, não ri assim, disse Zabuza. Ele não admitiria que o motivo pelo qual não deixava Aku rir assim era porque, toda vez que via Aku rindo daquele jeito, seu coração palpitava. Quando viu Aku pela primeira vez, para ser sincero, ele pensou que a que tinha pegado no colo era uma menininha, mas depois descobriu-se que era um menino. Ultrajante. Lord Zabuza, já que desta vez há ninjas de Konoha participando, e o famoso ataque Kakashi, por que não desistimos desta missão? Aku disse de repente, olhando para Zabuza à sua frente com olhos preocupados. Que absurdo! Como ninjas, como podemos desistir da missão? Zabuza levantou-se abruptamente, encarando Aku à sua frente. Além disso, é só um ataque Kakashi. Fui descuidado desta vez. Observem, da próxima vez não serei descuidado novamente. Capítulo 129. Mas, Aku ainda queria persuadir Zabuza a desistir dessa missão, mas Zabuza estava obviamente determinado a concluí-la. Talvez porque ele fosse teimoso demais? Ou será que ele sentiu que foi subestimado por Aku, pensando que não era tão bom quanto Kakashi? Talvez ele estivesse decepcionado e quisesse provar algo. Muito bem, já que você é tão persistente, Lord Zabuza. Aku assentiu com a cabeça impotente, mas pensou consigo mesmo que quando Zabuza lutasse contra aquele Kakashi da próxima vez, ele certamente o ajudaria. Então, Lord Zabuza, primeiro descanse bem, e eu lavarei suas calças para você. Aku se abaixou e pegou as calças do chão, pronto para descer. Zabuza olhou para ele um pouco sem jeito e estava prestes a dizer algo quando sua expressão mudou repentinamente e ele olhou para a porta. Ali, imponente, estava um homem misterioso com um corta-vento preto que lhe cobria todo o corpo e uma máscara branca no rosto. Quem é você? Zabuza estendeu a mão e agarrou sua espada. Ele olhou para o homem na porta com uma expressão séria. Aku também observava a outra parte atentamente. Peço desculpas por incomodar vocês dois, mas estou aqui hoje principalmente por causa deste cavalheiro. Ryosuke, que havia mudado sua aparência com a técnica de transformação de liberação de madeira, explicou seu propósito naquele momento. Meu? Aku apontou para si mesmo, balançou a cabeça e disse, desculpe, sou um instrumento do Lord Zabuza e não irei com você. Zabuza olhou para Ryosuke com olhos extremamente raivosos. Quer tirar Aku dele? Sonhar. Desculpe, talvez eu não tenha me expressado com clareza suficiente.
Eu não quero te levar embora, eu só quero algo de você, disse Ryozuki. Pare de falar besteira, seu esquisito vestido, morra. Zabuza levantou-se de um salto furioso, sem se importar com o fato de seu corpo ainda não ter se recuperado. Ele avançou rapidamente, arrastando sua espada. Ryozuki balançou a cabeça negativamente. Imediatamente sua figura surgiu num lampejo, e sua velocidade foi tão grande que Zabuza foi arremessado contra a parede pelo golpe sem sequer reagir. Tosse. Zabuza tossiu repentinamente um grande bocado de sangue. Não machuquem o Lorde Zabuza. Aku avançou rapidamente e deteve Ryozuki. Liberação de gelo. Você é muito lento. Uma voz soou no ouvido de Aku. Em seguida, no segundo seguinte, ele sentiu como se um de seus cabelos tivesse sido arrancado e quando se virou, percebeu que a outra pessoa havia desaparecido. Ryozuki ficou com um fio de cabelo branco e retirou uma gota de sangue. Então ele se virou e saiu pela porta. Acerto. Ryozuki parou de repente, virou a cabeça e disse: Gato foi morto por mim, o que significa que seu empregador desapareceu e desta vez a missão falhou. Se eu fosse você, optaria por ir embora. Afinal, até o empregador já se foi, então não há necessidade de continuar com essa missão. Após terminar de falar, Ryozuki não se importou se Zabuza e Aku iriam acatar seus argumentos e ir embora ou não. Ele já havia conseguido o que queria e desapareceu da vista de Zabuza e Aku num piscar de olhos. Caramba! Quem é esse cara? Zabuza agarrou o peito, cambaleou e quase caiu. Felizmente, Aku apareceu para apoiá-lo. Lorde Zabuza, não se mexa mais, isso vai piorar a lesão. Aku olhou para Zabuza com uma expressão de coração partido. Aku, eu sou inútil? Zabuza disse de repente com certa decepção. Primeiro foi o Kakashi, e agora é esse cara com roupas estranhas. Será que eu sou mesmo muito fraco? Não, não é esse o caso. Aku balançou a cabeça animadamente e disse: O Lorde Zabuza sempre foi o ninja mais poderoso na minha opinião. Não permitirei que o Lorde Zabuza diga isso de si mesmo. Aku. Senhor Zabuza. Na verdade, Ryozuki, que não tinha ido muito longe agora, não conseguiu evitar arrepios ao ouvir os chamados vindos do quarto. Não sei quem está atacando e quem está recebendo. Ele balançou a cabeça, indo embora de verdade dessa vez. Em algum lugar na Terra das Ondas. Ryozuki encontrou um lugar aleatório para se sentar. Então ele retirou os cabelos brancos. Sistema, transforme-o. Jin. Conversão concluída com sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conseguido a entrada de talento. Garoto bonito, azul. Não. Sistema, você pode parar de fazer piadas? Eu imploro, está bem? Ryozuki revirou os olhos e ficou sem palavras. Não há nenhuma válvula de escape para gelo? O que mais o preocupava agora não era se haveria algum atributo estranho, mas sim se haveria liberação de gelo. Afinal, o motivo pelo qual Ryozuki tinha vindo à Terra das Ondas era para libertar gelo. Se ele não conseguisse liberar o gelo no final, não seria uma perda de tempo, mas não seria uma perda total de tempo. Pelo menos, ele conseguiu dezenas de bilhões de rios. Ele se tornou repentinamente uma das 50 pessoas mais ricas do mundo de Naruto. Mas, na verdade, Ryozuki não precisava de tanto dinheiro assim. Ele não tinha problemas com falta de dinheiro. Ele tinha uma renda diária de 100 mil rios. Será que lhe faltaria dinheiro? Então, o mais importante era, na verdade, o derretimento do gelo. Existiam, de fato, algumas coisas estranhas no mundo de Naruto que Ryozuki não entendia muito bem. Por exemplo, os ninjas claramente detêm o maior poder do mundo, mas ainda assim obedecem às ordens do daimyo. Até mesmo o Kage de uma aldeia precisa da ajuda de um daimyo para se tornar o Kage. Que piada! Que daimyo! São apenas pessoas comuns. Não seria exagero dizer que eles não tinham nem mesmo força para conter uma galinha. Mas por que eles ainda detêm tanto poder? Se disserem que o daimyo possui um grande número de ninjas extremamente poderosos que obedecem às suas ordens, isso ainda pode ser explicado. Mas a questão é, qual é o nível hierárquico dos ninjas sob o comando do daimyo? O mais forte é apenas um jounin. Existem muitos daimyos que nem sequer têm um jounin de elite sob seu comando. Com suas pequenas forças, como eles poderiam organizar o mundo? Por causa da reputação deles? E sobre pessoas ricas como Gato. O mundo de Naruto não é um mundo regido por leis. Matar pessoas é algo comum por aqui. Capítulo 130. Se uma pessoa comum detém a maior parte da riqueza do mundo, por que ninguém a rouba? Até mesmo um rebelde como Zabuza precisa trabalhar para um homem rico como Gato para ganhar algum dinheiro. Quando foi que os ninjas se tornaram tão civilizados e educados? Essas são coisas que Ryozuki não entendia. Mas ele não se importava muito com a aparência dos outros ninjas. De qualquer forma, ele próprio não tem quaisquer limitações psicológicas a este respeito. Se alguém o deixa infeliz, que importa se essa pessoa é o daimyo dos 5 grandes países? Ele os mataria de qualquer maneira. Imediatamente, Ryozuki abriu o painel de personagens nervosamente e encontrou essa nova entrada de talento. E garoto bonito, azul, você é naturalmente linda. Não é sua culpa ser bonita. Quem disse que só meninas podem ser bonitas? Meninos também podem ser bonitos. E charme mais 50%. Vem com liberação de gelo? Esse atributo melhora a aparência? Ryozuki primeiro sentiu uma palpitação no coração e então percebeu que havia uma habilidade associada a ela. E ao ver que era a liberação de gelo que ele desejava, ficou aliviado. Por sorte, ainda consegui a liberação de gelo, mas qual o sentido de melhorar minha aparência? Já sou tão bonito. Não importa o quanto eu fique mais bonito, não há com o que comparar. No entanto, conseguir a versão Ice foi uma coisa boa. Todo o resto não importava muito. Mas essa entrada de talento não possuía um atributo que aumentasse o poder da liberação de gelo, o que foi um pouco decepcionante. Mas tudo bem, porque Ryozuki ainda tinha alguns pontos de experiência e podia melhorá-lo. Num instante, Ryozuki investiu 1000 pontos de experiência nessa nova entrada de talento e imediatamente viu a entrada de talento, originalmente azul, mudar para uma cor roxa mais nobre.
Garoto bonito, nível roxo. E charme mais 300%. Poder de liberação de gelo mais 400%. Vem com liberação de gelo. Está aqui. Atributo que potencializa a liberação de gelo. Ryozuki analisou a entrada de talento aprimorada. Para surpresa de todos, o nome da entrada de talento não havia mudado, o que fez Ryozuki querer reclamar. No entanto, os atributos de fato mudaram bastante. Não vamos falar sobre o fato de que o percentual de aumento do charme aumentou. A chave é que o atributo de bônus de poder de liberação de gelo finalmente apareceu, e era um bônus de até 400%. Muito bom. Ótimo. Dessa forma, a liberação de gelo de Ryozuki tornou-se 5 vezes mais poderosa do que uma liberação de gelo normal. Nesse caso, seria possível alcançar o efeito de fruta congelada que Ryozuki havia imaginado? Não vamos falar de outras coisas. O ponto principal é a elementalização. Quem disse que as pessoas no mundo de Naruto não podem se transformar em elementos? Dê uma olhada na técnica de hidratação do clã Ozuki. Se até a técnica de hidratação consegue fazer isso, por que a liberação de gelo de Ryozuki não conseguiria? A propósito, posso combinar a liberação de gelo com a técnica do deus voador do trovão? Ryozuki teve outro capricho. Na verdade, Ryozuki já havia pensado nesse problema quando obteve a liberação de madeira pela primeira vez. Por exemplo, imprima a técnica Deus Voador do Trovão na liberação de madeira. Dessa forma, onde quer que seu ataque de madeira atinja, ele poderá se teletransportar para lá. E a madeira feita com o produto liberação de madeira não quebra facilmente. Mesmo que alguém descubra, não é fácil destruí-lo. Ele também pode deixar a marca do Deus Voador do Trovão na liberação de gelo. Por exemplo, se ele usar a liberação de gelo para criar um grande número de kunais. Nem precisa ser uma kunai, em resumo, só precisa ter um tamanho apropriado. Se cada um for marcado com a marca do Deus Voador do Trovão, não haverá mais necessidade de aprender a técnica do clone sombrio do Shuriken. Quanto à técnica do clone das sombras com Shuriken, ele planeja estudá-la pessoalmente para ver se consegue transformá-la em uma técnica do clone das sombras com kunai. Afinal, os Shurikens são pequenos demais para ostentarem a marca do Deus Voador do Trovão. Mas a liberação de gelo é diferente. Ele pode fazer gelo de qualquer tamanho que quiser e em quantas quantidades quiser. Sim, posso tentar isso. Ryozuki achava que sua ideia era viável. Mais tarde, ele designaria alguns clones das sombras para isso. Equipando-se com esse novo talento, Ryozuki testou o efeito da liberação de gelo. Como Ryozuki não conhecia nenhuma técnica de liberação de gelo, ele simplesmente encontrou um pequeno rio e usou a liberação de gelo, consumindo uma pequena quantidade de chakra. Em seguida, uma grande parte de todo o rio congelou. O efeito é muito bom. Ryozuki olhou para o rio congelado à sua frente com satisfação. Ele tentou derreter o gelo com liberação de fogo. Ele descobriu que mesmo com a liberação de fogo, era difícil derreter o gelo feito com a liberação de gelo. Foi somente quando Ryozuki aumentou a potência de sua liberação de fogo que o rio, que havia se transformado em gelo, começou a derreter gradualmente. A liberação de fogo normal não tem efeito na minha liberação de gelo, e este é apenas o uso mais básico da liberação de gelo. Assim que eu aprender alguns ninjutsus de liberação de gelo, o efeito certamente será melhor do que isso. Falando em ninjutsu de liberação de gelo, na verdade, já existem vários prontos. Afinal, Aku possui alguns ninjutsus de liberação de gelo. Mas, para ser sincero, Ryozuki não gostava daqueles ninjutsus de liberação de gelo. Até mesmo o efeito da técnica secreta de espelhamento demoníaco de cristais de gelo é mais ou menos. Então Ryozuki pretende criar algum ninjutsu de liberação de gelo por conta própria. O ninjutsu de Aku foi, na verdade, criado por ele mesmo. Já que Aku conseguia criar ninjutsus de liberação de gelo, o que dizer de Ryozuki? Ele está basicamente trapaceando. Se ele ainda não conseguir criar nenhum ninjutsu poderoso de liberação de gelo, será completamente inútil. Quando chegar a hora, criarei alguns clones das sombras para desenvolver alguns ninjutsus de liberação de gelo, pensou Ryozuki. Esse tipo de coisa, é claro, fica a cargo do Sombra Clone. Quanto ao próprio Ryozuki, ele simplesmente tinha uma boa ideia de vez em quando. Ele apenas indicava uma direção para a pesquisa e observava os clones das sombras. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!